Nós vamos falar um pouquinho dessa LINDB. Olha só, quando eu vou estudar qualquer norma, agora eu estou falando de norma de direito, né? A LINDB, ela está intimamente ligada ao direito civil. Então, para você que está fazendo CFO, se você estiver aqui comigo assistindo a aula, eu chamei também os nossos colegas que vão fazer CFO aqui, tem essa percepção, porque no CFO tem direito civil, no CFSD não tem. Mas não vejam a LINDB pensando unicamente no direito penal, que é um dos maiores erros que eu vejo quando o aluno vai estudar a tal da LINDB. Por quê? A LINDB, ela meio que faz a gente pensar nisso, porque a gente vê normas, mudanças, vou falar diariamente, que é mentira, mas quase que semanalmente são normas ligadas ao direito penal, porque o direito penal ele não é estático, né, gente? Ele evolui, o direito como um todo não é, mas o direito penal principalmente não é. Olha só como que está aí hoje em dia na mídia essa questão do assédio sexual, né? Essa questão da importunação sexual, tanto é que trouxe para dentro do direito do Código Penal essa conduta como criminosa. Então, o direito penal é muito isso. Então, quando a gente começa a pensar na LINDB, o prazo de 45 dias, não sei o quê, preso estrangeiro, a gente tem mania de pensar muito no direito penal, mas afasta isso da sua cabeça. Pense que a LINDB, por que ela é chamada pelos doutrinadores pela lei da lei, né? Lex lege? Por quê? Ela é uma lei que ela aplica tudo. Ela é lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ou seja, todas as normas do direito brasileiro pede bênção para ela. Pensa, LINDB, eu posso fazer uma lei desse jeito? Está escrito lá que pode? Faça. Não está, pode. Mas, por outro lado, não é ela que vai determinar a maneira com a qual eu vou criar uma norma. Isso aí é outra coisa. Isso aí a gente vai levar lá para a Constituição, no artigo 22, né, quando fala, compete provavelmente a União legislar sobre matéria penal, sobre matéria civil e outras lá. Isso aí está relacionado a outra coisa, ao princípio da reserva legal. A lei não está falando isso. O que ela está falando é da aplicabilidade de qualquer norma no direito brasileiro. Por isso que ela chama lei das leis. Toda norma criada dentro do direito brasileiro tem que obedecer aquelas regrinhas previstas na LINDB. Todas as normas que eu vou criar no direito brasileiro, para ter validade, eu acho que essa é o grande trunfo do entendimento da LINDB, é saber que ela vai trazer para mim a validade, a aplicabilidade e até mesmo a legalidade das outras leis. Eu tenho que olhar em relação à LINDB. Por isso que eu falo muito de validade, falo muito de vacância, eu falo muito de aplicabilidade, quando eu pego algumas situações exteriores, né? Aí eu já falando mais para o direito civil, mas vamos falar um pouquinho disso. Então, tem que entender isso, que a LINDB, ela tem como característica, vou baixar um pouquinho aqui, né? A LINDB, ela tem como grande característica isso, eu trazer para dentro de qualquer norma do direito brasileiro essa aplicabilidade. Poxa, deixa eu ver como é que eu vou aplicar essa nova lei. Quando eu entendo isso, eu começo a entender alguns conceitos que, via de regra, me confundem bastante quando eu estou falando de promulgação de lei, quando eu estou falando de publicação de lei. Então, entendam de maneira macro qual que é o objetivo maior dessa LINDB, que certamente aquelas dificuldades você vai meio afastar. Aí a gente vai entrar em outro ponto importante. Aí eu tenho que começar a preocupar com o quê? Com as pegadinhas de prova. É o poderá daqui, é o deverá de lá. Isso sim não tem jeito. Eu tenho que meio que olhar para isso com outros olhos. Então, numa prova cuja banca é o Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar, já até trabalhei lá quase 2 anos, tá? Você tem que ficar atento a isso, tá? Fique extremamente atento a essas palavras, poderá, deverá, somente. Não é toda essa característica da banca do CRS. E essa característica, sim, não se enganem, vem mudando, vem mudando. Aos poucos, ela vai retirando um pouco desse decoreba nesse sentido e vai colocando um pouco de coisa, de conceitos inteligíveis, né, para ver se você está ali atento. Agora, como que vai vir nesse, a gente não pode cravar 100%. Então, a gente fica com a máxima dessa banca, que é mudar um poderá, um deverá, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, eu queria escrever, né? Por isso que eu tentei colocar para o meu tablet, não deu, mas eu vou ver o que aconteceu na próxima aula, nós vamos escrever aqui, estou até com a canetinha no tablet, que eu devia, esqueci que eu tenho uma mesa
digitador, mas coloque também. Mas vamos lá, não me distrai, não. Olha só, entenda que a Lindby, isso aí está até lá na dica dentro da apostila nossa, né? Ela tem essa aplicabilidade. Quando eu falo que ela tem essa aplicabilidade, quer dizer que ela vai regular alguns pontos específicos que eu, por vários momentos, ao estudar, eu deixo de lado, que eu estou preocupado com 45 dias depois, não sei o quê, é 30 dias, não é 90 meses. Esqueço da base. Eu tendo a base, meu amigo, dificilmente alguém me pega numa questão de Lindby. Então, o que essa LIND vai regular? A vigência e eficácia das normas jurídicas, como eu falei, conflitos no tempo e no espaço. O que é tempo e espaço? Quando eu posso aplicar uma lei, onde eu posso aplicar uma lei. Então, sim, dentro da LINDB, eu tenho que trazer um conceito de territorialidade, eu tenho que trazer um conceito de extraterritorialidade, porque tem algumas situações no exterior que será, sim, aplicado, será não, né? Deverá ser aplicado as regras da LINDB. Outras só serão aplicadas se tiver alguns requisitos. Então, essas coisas eu tenho que trazer para dentro do meu estudo, né? Por isso que eu tenho que ficar muito atento. E como eu falei no início do nosso bate-papo, mesmo antes de entrar na LINDB, a tal da hermenêutica jurídica, que é a interpretação. Interpretar uma norma é olhar para ela e querer saber o que ela está falando, né? Diz crime doloso, quando a gente quis o resultado do ação que o juiz produziu, mas não tem direito penal, não, só estou usando aqui como exemplo. Quando a gente quer uma coisa, você está com dolo. Se você quer tomar uma água, você está com vontade, né? Você está com dolo. Se você não quer alguma coisa, você não está com vontade. Então, você tem que interpretar o alcance dessa lei. Então, trazendo para dentro da LINDB, quando eu falo de algumas situações, por exemplo, de casamento. O casamento é feito no Brasil por um estrangeiro, um brasileiro, não tem a regra. Então, tem que ver qual que é a interpretação que a lei quis me dar sobre isso. Porque eu não posso ignorar simplesmente a regra daquela pessoa que tem uma nacionalidade diferente da minha e, de maneira alguma, eu posso ignorar que ela está dentro do território nacional. Daí eu te falo uma coisa. Olha a LINDB conversando lá com o artigo 12 da Constituição Federal, quando ela fala da nacionalidade. Lembra dos natos e dos naturalizados? Olha como que essa LINDB está de acordo com a Constituição, mesmo ela ser de 1800, já vai pedrinha, né? Isso não é à toa, gente. Então, isso não é à toa. Por isso que eu falo que você tem que ter essa maldade, né? Você tem que ter essa interdisciplinaridade na hora de você estudar. Então, quando a gente for estudar aqui alguma coisa falando da aplicabilidade em relação ao casamento no território brasileiro, que a LINDB traz, em relação a bens, eu tenho que lembrar, poxa, tem lá na Constituição falando que são os brasileiros natos, e tem lá falando também que aquele cara que não é brasileiro, né? Vamos dizer assim, mas nasceu no território, ele tem a possibilidade de se tornar um brasileiro nato, que ele tem direito, né? Extra solis, né? Extra sanguíneos, não gosto de falar muito desses termos, mas só para você entender que está tudo interligado. E isso aí eu já ligo lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, junto com o Pacto de São José da Costa Rica. Então, quando você começa a entender essa confusão na sua cabeça, que é o estudo com objetividade, as coisas começam, o leque começa a abrir. Então, você para de brigar com algumas questões de prova e começa a olhar para ela e fala, poxa, isso é isso, não tem como não ser isso. Mesmo que você não saiba letra de lei, mas você sabe o alcance dela. Isso nada mais é que interpretação, hermenêutica jurídica. Então, para estudo do direito, você tem que ter isso o tempo todo, seja qual lei que você for estudar. E a LINDB desde sempre mostrou isso para a gente. Por isso que ela lei das leis, como é chamada aí. Deixa eu só beber um gole d'água aqui. Gradaça. Então, meus queridos e minhas queridas, quando eu vou estudar a LINDB, eu tenho que entender que a lei, né, porque ela é lei das leis, não é isso? Eu falei no início. Então, eu tenho que entender que lei tem alguns tipos de classificação, né? Eu trouxe aqui basicamente duas, que eu poderia citar um monte, mas aí eu acho que a gente já está dando além. A gente não pode estudar quem, menos, e nem muito além, mas a gente tem que estudar de maneira objetiva. Vocês vão ver, se vocês pegarem isso que eu estou falando, quando você começar a olhar para uma questão de LINDB, daqui a pouco nós vamos olhar para algumas, e quando você estiver lá na solidão do seu estudo e olhar para ela, aí você vai lembrar do que eu estou falando. A Camila voltou, ficou bonito.
Então, olha só, o critério que eu acho que é o mais interessante de eu estudar é esse critério que chama da obrigatoriedade. Que critério é esse? A gente vai falar que uma lei tem uma certa obrigação ou não. O que é uma lei que tem uma certa obrigação ou não? É aquela lei que vai ser aplicada a todos ou em determinados momentos. Quando eu for lá e faço o quê? Fio do bigode. Quem é do interior sabe o que é fio do bigode. Antigamente, você não precisava ter assinatura de nada, não. O cara dava um fio do bigode, estava valendo. Então, o que é uma lei congente ou injuntiva? É uma lei que eu falo que é de ordem pública. Por que de ordem pública? Porque ela não cabe aquele fio do bigode. Muito pelo contrário, ela é uma lei que é imposta pelo Estado para mim e pronto. O Estado fala, ó, você só pode fazer isso e pronto. É uma lei de ordem pública, ela tem aquele critério de ser imperativo, né? Eu posso olhar para ela como se fosse sim, proibitiva. Por quê? Eu não tenho opção de colocar meu filho de bigode, eu tenho opção de fazer um acordo. Eu cumpro ou terei consequências, seja penais, administrativas, e por aí vai, né? Então, isso é uma lei congente, isso é uma lei injuntiva. E dentro dessa ideia, eu tenho dois tipos de leis que eu posso chamar assim, classificar, na verdade, essa lei de ordem pública, aquela lei, como eu falei, imperativa, que ela dá uma ordem para como você se deve comportar, você não tem outra opção, e aquela lei proibitiva, que ela está vedando, te proibindo ou não, proibindo certos comportamentos. Tem um exemplo do Código Civil, né? Aí muito mais para o pessoal do CFO, né? Que proíbe aquela doação universal, né? Que isso aí já está ligado lá, o pessoal do CFO que está estudando isso, está ligado lá ao herdeiro necessário, né? E por aí vai. Mas eu quero que você entenda nesse momento o seguinte, que essas leis são leis de ordem pública, ou seja, não cabe o fio do bigode. Não cabe o fio do bigode. Você faz aquilo está determinado, ou você deixa de fazer qualquer coisa, mesmo que eu queria, porque está proibido. Simples assim, beleza? Então, aí tem um esqueminha sobre essa questão das classificação das leis em relação à sua obrigatoriedade, né? Então, aqui eu tenho um esqueminha que fica mais fácil de você ver. E tem as leis que eu chamo supletivas ou permissivas, né? Que são essas leis que protegem o interesse particular. Essa sim. Nessa eu falo que o fio do bigode está valendo. Então, quando eu faço um contrato, vamos fazer um contrato de compra e venda? Vamos. Eu vou comprar seu carro, vou pagar de 3 vezes a entrada, mais 50 vezes de prestação. Você topa? Topo. Não foi vontade das partes? Então, essas leis dispositivas vão falar o seguinte, você pode fazer esse acordo, desde que esteja de acordo com o ordenamento jurídico. Isso quer dizer o quê? Que tem uma lei maior que permite que você faça esse acordo, desde que cumpra algumas obrigações, né? Aí entra boa-fé objetiva e por aí vai. Eu só quero que você entenda que quando eu falo da LINDB, trazendo os critérios importantes dela, vai ter legislação lá que não vai me dar essa como que eu posso dizer? Não vai me dar essa possibilidade de eu aplicar aquilo que eu quero. Não vai me dar. Porque o Estado fala assim, ou você faz desse jeito, ou você deixa de fazer desse, porque não pode. Mas, por outro lado, tem leis que vai me dar essa certa maleabilidade para eu intervir dentro do meu interesse, desde que seja acordado. Nós vamos ver isso daqui a pouco dentro da própria lei. Vou te chamar a atenção, tá vendo? Isso aqui é uma lei supletiva, porque ela fala o seguinte, que tendo vontade das partes, eu posso celebrar um casamento de tal maneira, desde que atenda os requisitos previstos na legislação vigente, né? É formalidade, por aí vai. Então, uma lei supletiva que permite sim um acordo, mas é por óbvio, né, gente? O acordo tem que estar de acordo com a legislação do Brasil. Eu não posso fazer um acordo que não existe na legislação. Por exemplo, eu não posso falar que eu vou comprar o carro aqui que eu acabei de falar, em troca eu vou prostituir para você durante 5 anos, todo o dinheiro da prostituição vai para você. Não posso, que isso é proibido no Brasil. Então, eu posso fazer esse acordo entre as partes, desde que eu esteja, por óbvio, levando em consideração os requisitos legais. E o que é uma lei de efeito concreto? Agora eu falei de critérios de classificação de obrigatoriedade, agora eu estou falando de efeito concreto. O que é isso? É aquela lei
que produza o seu efeito de maneira imediata, né? Ela produz o seu efeito de maneira imediata, ou seja, tem leis que proíbem algumas coisas, não é? Então, tem que ver. A partir do momento que a lei proibiu, aqui o que eu acabei de falar, não proíbe a situação de ser cafetino, né? Cafetino, não é? Cafetino, como é que se chama? Cafetino, esqueci. Mas, enfim, ela proíbe isso, não pode. A lei proíbe a bigamia, não pode. É um efeito imediato. Então, a própria lei já produz aquilo que ela quer alcançar, né? Não posso casar com duas mulheres. Efeito imediato. A própria lei já fez isso. Não tem que ver nada. Eu não tenho que pensar nada. É um efeito concreto, efeito imediato, que assim que a lei entra em vigor, já está valendo esse efeito imediato dela, tá? Ciência, estão comigo aí, gente? Tá tranquilo? Cafetão. Cafetina, cafetão. Cara, como é que eu tô aqui? Sou muito ligado. Vamos lá, vigência e eficácia da norma. Olha só, quando eu vou estudar também a LINDB, eu tenho que ter em mente uma das coisas mais importantes, junto com a aplicabilidade, é a eficácia da norma. O que é a eficácia da norma? Eu falo, poxa, essa norma que eu estou estudando aqui, ela tem eficácia plena? Ela tem eficácia limitada? Essa eficácia dela é imediata? É mediata? Enfim, eu tenho que saber como que é eficácia, que nada mais é que eu faço, pô, essa lei aqui, qual que é a aplicabilidade dela? Né? Qual que é a aplicabilidade dela? Então, isso é um critério temporal da lei, um temporal da norma. Isso quer dizer o seguinte, o Elton não, né? Os deputados criaram uma norma falando que não pode dar aula na sua em residência online no período da pandemia. Beleza. A eficácia da norma, o tempo que essa norma vale, enquanto durar, por exemplo, a pandemia. Acabou a pandemia, ela perdeu sua validade. Então, quando eu falo da vigência da norma, quando eu falo de vigência e fazendo um link dessa eficácia, é isso. A norma tem uma vigência dura enquanto ela estiver na sua validade, né? Enquanto ela estiver na sua validade. Quando ela perde a sua validade, ela perdeu, por óbvio, a sua vigência. Aí nós podemos citar aqui as leis temporárias, as leis excepcionais, né? Lá do artigo 3º do Código Penal, né? Que fala das leis temporárias, leis excepcionais. Daqui a pouco eu até falo um pouquinho disso, né? Mas, não, daqui a pouco vamos falar de uma vez. O que é uma lei temporária? Lei temporária é aquela que tem previsto a data do seu nascimento, né? E a data da morte, porque ela é temporária. E durante o período de eleição não pode vender bebida alcoólica. Olha só, o tempo de validade dela já está previsto na lei. Acabou aquele tempo, perdeu a sua vigência. O que é uma lei especial ou excepcional? Ela tem data de nascimento, mas não tem data da morte. Todos nós somos leis excepcionais. Você sabe o dia que você nasceu, mas você não sabe o dia que você vai morrer. Então, na pandemia, está valendo uma lei. Quando que ela vai ser revogada e perder a sua vigência? Quando acabar a pandemia. Então, exemplo, se eu cheguei no hospital lá, né? Minha esposa vai ter um filho. Aí o filho tem um problema gravíssimo no coração. O médico fala assim: eu vou conseguir fazer o nascimento. Só que ele vai nascer, vai respirar alguns minutos e vai morrer. Então, naquele momento ali, ele está falando que o meu filho que vai nascer é uma lei temporária, que tem data de nascimento e data de morte. Só que eu não acredito naquele médico. Eu vou em outro médico e ele fala assim: não, o negócio é o seguinte, realmente seu filho tem um problema no coração. Eu vou fazer o parto dele. Ele vai sair com defeito no ventrílogo esquerdo. Porém, enquanto o ventrílogo direito aguentar fazer o serviço de todo o coração, ele vai conseguir sobreviver. Pode ser que ele viva, inclusive, mais que nós. Ou seja, está falando que meu filho ali será uma lei excepcional. Enquanto tiver a validade daquilo para o qual foi criado, ele vai sobreviver. Então, isso é uma lei temporária, isso que é uma lei excepcional, tá? E essa eficácia que está ligada intimamente à vigência
ela fala da possibilidade de produção do efeito da norma. A norma não está em vigência, então qual é a possibilidade, como que ela vai ter esse efeito? Porque nada, de nada vale uma norma que não tenha um efeito concreto, né? Nada vale uma norma que não consiga fazer aquilo pelo qual foi criado. Nada mais vale uma norma se não tiver aplicabilidade, né? Então, eu posso classificar aqui de acordo com várias situações. Eu escolhi a classificação do José Afonso da Silva, doutorado, que fala o seguinte, que a dependência de outras normas pode ser eficácia plena. O que é isso? Ela, quando a eficácia é imediatamente concretizada. Ou seja, ela não depende de ninguém. O que é isso? Vamos pegar a norma penal. Só para a gente fazer aqui uma norma de eficácia plena. Matar alguém, né? Artigo 121, não matarás, ou matar alguém. Ela depende de outra norma para ter aplicabilidade? Não. A aplicabilidade dela é concreta no momento que ela entra em validade. Então, o que seria uma norma de eficácia limitada? É quando a aplicabilidade dela depende de outra. A famosa norma penal em branco. Vamos pegar aqui porte legal de arma de fogo. Está lá portado, blá, 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 em desacordo com... Não é? Não está falando de desacordo? Ou seja, tem que ter uma outra norma falando. Por isso que no período da eleição, por exemplo, o ministro da STF lá, Alexandre de Moraes, falou que os policiais não poderiam ir votar armados, porque ele soltou uma norma, né, falando isso, e essa norma foi de acordo lá com o artigo 12 do 12 é posse, né? Vamos pegar lá do artigo 14 lá da lei do Estatuto dos Armamentos, lei 10.826, uma norma de penal em branco, ela depende de outra para valer. A gente pode dar um exemplo aqui, aquela de transmitir doença que estava muito em voga aí no período da pandemia, lá, se não me engano, no artigo 275 do Código Penal. Ela dependia de uma outra norma para aplicar. Quem saísse na rua sem máscara, por exemplo, poderia ser preso, porque tinha uma norma maior falando isso. Então, são normas penais em branco, né? A famosa norma penal em branco. E essa eficácia contida, né? Ela pode ser restringida por outra norma. Então, eu posso falar numa lei, por exemplo, temporária, que no momento, uma lei, na verdade, temporária, no momento da eleição, usando esse exemplo que eu já usei, eu posso vender bebida alcoólica, mas vender bebida alcoólica, desde que não seja para menor de idade, não é permitido, mas só que nesse momento, essa permissão foi restringida por outra norma, beleza? Isso é que eu já expliquei sobre o artigo 3º. Meus queridos, agora nós vamos entrar dentro da LINDB. Eu quis fazer esse preâmbulo aqui, explicando um pouquinho do alcance da LINDB, eficácia, aplicabilidade, para você começar a ver a LINDB com outros olhos. Então, comigo até aí, dá ok para mim. Dá um joia aí. Põe o foguetinho. Nossa, calor, né? Ele fala assim, tá calor, bate no tambor. Beleza. Tá dando para entender, tá entendendo? Entender francês, em francês já tá treinando. Tá travando, Maria? Já melhorou. O áudio não tá legal, não? Oi, oi. Melhorou? O áudio tá ruim? Uai. Estranho. O áudio tá travando. Sério que esse áudio tá travando? Me fala aí se melhorou. Vou cantar para vocês. Deixa eu ver uma música que eu vou cantar aqui. Foi beijando minha boca com a mão na cintura. Essa bebê provoca quebrando, vai, eu vou gostando bem. Melhorou? Ela perdoa, vai. Então, bora lá para dentro da linha. Se der ruim aí, vocês me chamam. Bora lá. Olha só. Vamos entrar dentro da LINDB. Obrigado, tá dando para entender, né, Aline? Beleza. Vamos entrar dentro da LINDB. Artigo 1º, salvo, vou tentar marcar aqui, como eu falei, eu não consegui
fazer do jeito que eu queria, mas nós vamos dar o nosso pulo aqui. Salvo disposição contrária. Gente, olha só que importante isso aqui de cara na LINDB. Isso quer dizer o seguinte. O que é esse canta 3 aqui, gente? Alguém escreveu alguma coisa. O que está querendo dizer aqui na salvo disposição contrária? Quer dizer que a regra do jogo é essa aqui, ó, 45 dias. Vou até mudar aqui o jeito de marcar para vocês verem como é que fica melhor. A regra do jogo é essa aqui, ó. E o mais importante disso tudo é você ver isso aqui, ó. Publicação não é a mesma coisa que promulgação. Na sua prova, provavelmente vai estar escrito promulgação. Então, o que é promulgação? O que é publicação? Deixa eu passar um slide aqui que eu já te falo o que é isso. Olha só, promulgação. Essa promulgação, ela atesta a existência da lei. O que é a existência da lei? Não é torná-la pública. Olha o nome, publicação, tornar público. Quando eu falo promulgação, quer dizer o seguinte, eu vou dar ciência, via de regra, para os órgãos envolvidos naquela elaboração da lei, que ela existe. A partir da existência dessa lei, eu vou publicar, ou seja, ela passará a ter um efeito genérico, ela passará a ser o famoso erga omnes. Então, enquanto não publicar essa lei, ela não existe no mundo. Eu só estou falando da existência de maneira interna, vamos assim dizer. Então, olha só, a promulgação, deixa eu voltar aqui onde que eu estava. A promulgação que eu falei tanto, você não pode confundir jamais com essa palavrinha aqui, ó, publicada, que lá na sua prova vai estar publicação. Como eu disse, a promulgação ela vai falar assim, poxa, essa lei cumpriu todos os requisitos que existem, pode publicar. Basicamente é isso. Então, ela vai passar a ter validade depois de publicada. E a regra do jogo é, ela publicou 45 dias, ela passa a valer. Mas, gente, ela é a regra. As exceções são várias. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Acabei de falar a lei de efeito imediato, né? Essa lei entra em vigor 180 dias após a publicação, beleza. Essa lei entra em vigor daqui a 10 anos, beleza. Não tem necessidade de ser até 45 dias. Por que eu estou falando isso? Outro erro muito comum é eu achar o seguinte, ou eu falo que a lei entra de maneira imediata ou até 45 dias. Não, eu posso ter um exemplo recente daquela lei lá, esqueci o nome, que alterou o Código Penal, o artigo 121, parágrafo 2º B, ela teve vacância ali de 90 dias, não tem problema algum. Essa vacância, esse tempo que ela vai levar para estar valendo, nada mais é que é o tempo que a sociedade precisa se adaptar a essa nova lei, essa nova regra do jogo. Então, para isso que serve a tal da vacância, beleza? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Vocês ficaram caladinhos. De vez em quando vocês vão dar um... Só escreve uma coisa no chat para saber que vocês estão vivos. Beleza? Então, muitíssimo cuidado com essa palavra publicada, mas aí o cuidado que eu quero chamar a atenção é a palavra publicação e promulgação, tá? Porque são coisas que geralmente a banca poderá usar para te confundir. Aí dificilmente vai colocar publicada ou promulgada, mas colocar também confunde também, beleza? Então, para isso que serve essa vacatio legis, a vacância, tempo que serve para todo o ordenamento, para toda a sociedade, na verdade, se adaptar à nova realidade legislativa, beleza? Então, olha só, a vacatio legis, né, que é esse tempo que leva para a lei entrar em vigor, ela pode ocorrer em três hipóteses distintas. Vamos lá nessas hipóteses. Vamos lá. Ter sido fixada uma data posterior para o momento de seus efeitos. Olha só, linkando o que eu acabei de falar, efeito imediato, né? Efeito deferido, imediato, não é isso?
deve entrar em vigor 45 dias após publicada. Quando eu falo deva aqui, aí eu estou falando que não teve disposição contrária, concorda? Então, nesse caso, teve o quê? Um negócio que chama omissão. Ficou calada. Se a legislação, se a lei publicada ficou calada, é 45 dias, porque é a regra do jogo. É a mesma ideia de ação penal. Ação penal é regra, ação penal sempre pública incondicionada. Se não falou nada, ação penal é pública incondicionada. Se ela falar diferente, aí ela vai ter que falar se é ação penal privada, ação penal condicional à representação, e por aí vai. Estar pendente de regulamento explícita ou implicitamente, aquelas normas que eu acabei de falar de eficácia limitada, que ela precisa de outra norma para regular. Lembra? Então, são as 3 possibilidades existentes na norma. Por isso que eu fiz esse preâmbulo anteriormente, explicando cada coisa aqui que tem, antes de eu entrar na linha de cada conceito que eu julgo importante para a gente estudar. Agora a gente começa a ver isso tudo dentro da própria LINDB, beleza? Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois. Frisar que não custa. 3 meses depois não são 90 dias, são 3 meses depois de publicada. Lembra, não existe nenhum momento que essa lei vai entrar em vigor sem ser publicada. Então, guardem isso para você não confundir com promulgação. Ué, mas o que essa dica, então, quer dizer em relação à promulgação? Essa dica quer dizer que a lei nasce com a promulgação. A promulgação não é falar que ela está válida, não é falar assim, opa, pode publicar? Ali que nasceu a lei. É quando eu estou criando a lei, mas ela passa a ter eficácia a partir do momento que eu publiquei. Beleza? Aí que ela existe por ordenamento jurídico propriamente dito. Fechou? Vacila nessa aí também não. Isso aqui já expliquei da promulgação. Vacatio legis também acabei de explicar. Então, olha só que eu tenho que ficar esperto também em relação ao vacatio legis. A regra do jogo, né? A regra do jogo. Então, olha só. Esse esqueminha aqui me mostra bem a regra do jogo em relação ao vacatio legis. Eu tenho edição, sanção, publicação e a vigência. Então, nesse meio tempo aqui disso tudo, eu tenho o vacatio legis. Eu tenho o tal do vacatio legis, tá? Entre a publicação e a vigência. Então, o que isso quer dizer? Quando eu publico, eu incluo, começo a contar aquele prazo de 45 dias, salvo disposição, né? Em contrário. Então, aqui eu estou falando da obrigatoriedade. Então, olha só, editei, sancionei, publiquei, teve vacatio legis, a partir daqui, eu passo a ter a obrigatoriedade, ou seja, a partir daqui eu passo a estar obrigado a cumprir aquela lei, porque ela já está em validade, ela está na vigência, ela passa a ter aplicabilidade. Lembrando que, no caso do estrangeiro, lei no estrangeiro, são esses 3 meses aqui. Mas só você lembrar desse esqueminha que você não erra, mas questão de prova, tá? Isso aqui é só para facilitar o seu estudo. Olha só. Vamos exemplificar um negócio aqui interessante, para a gente não errar também mais. Uma lei foi publicada no dia 2 de janeiro. Se ela estabeleceu o prazo de 15 dias, ela entra em vigor em qual dia? Vamos pensar aqui. Ela foi publicada no dia 2 de janeiro, não é isso? Então, eu tenho que pegar o dia 2 de janeiro, que é a data da publicação. Qual que é o vacatio dela? O vacatio dela é 15 dias. Então, se ela foi publicada no dia 2 de janeiro, o vacatio dela vai até o dia 16 de janeiro, que é contado do dia a dia, não é isso? Então, a gente faz um dedão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não deu 15? Quer fazer de novo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza? Então, dia 2 até o dia 16 já está no vacatio. Então, nesse vacatio legis, ela pode, inclusive, ser alterada. Lembra disso? Posso alterar e só fazer um novo vacatio daquilo que foi alterado. Então, isso quer dizer o seguinte,
No período de vacância, ela não tem validade, nem no último dia, tá? Porque o dia da publicação, ela é inserido no prazo, assim como no último dia. Chama atenção, principalmente o CFO, que está estudando a questão de prazo no direito civil, né? Então, no dia 2 até o dia 16, que eu contei no dedão aqui, deu 15, ela não está validade. Quando que ela passa a ter vigência? No dia posterior. Porque o dia 16 até 23 horas e 59 minutos, ela ainda está no período de vacância, que foi de 15 dias e não 14. Então, ela passa a ter vigência, ela passa a vigorar, ela passa a ter aplicabilidade no dia 17. Cuidado com essa sominha na prova. Você vai fazer no dedão sempre. Pega o dia que ela entrou, que ela foi publicada e conta no dedão, não tem vergonha. Não. Ah, foi 40 dias. Começa lá. Foi publicado dia 10. 10, 11, 12. Conta o dia da publicação. Eu contei aqui, foi dia 2. Ó. 2, 3, faz sempre. Contando o dia no dedão, você não erra mais. Acabou a sua contagem lá, deu no dia 28. Então, ela vai passar a valer no dia 29. Sempre no dia posterior, tá? Então, cuidado com essa situação, beleza? Pode ter várias pegadinhas na prova em relação a essa promulgação com publicação, mas relacionada à vigência e aplicabilidade da norma. Eu acredito, inclusive, que uma questão dessa é uma forte candidata a vir na prova em relação à contagem desse prazo, tá? Se antes da lei entrar em vigor, acabei de falar, né? Ocorrer nova publicação do texto destinado à correção, o prazo desse artigo dos parágrafos anteriores começará a correr de nova publicação. O que isso quer dizer? A lei não entrou em vigor, ela está no período de vacatio, né? Então, se ela está no período de vacatio legis, período de vacância, o período ali que o povo tem que tomar ciência. E o vacatio dela é 15 dias, eu dou um novo prazo a partir da correção daquele artigo. Então, eu voltando nessa questão aqui, se eu estou no período de vacácio, né, do dia 2 até o dia 16, aí lá no dia 16, que é o último dia, eu fiz uma correção em um determinado texto da lei, então eu tenho que abrir um novo prazo para valer aquele texto corrigido. Então, no dia 16, eu conto mais 15 dias, aí eu vou lá, 16, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30. Vai começar no dia 1º, se for mês de 30 dias. Se for 31 dias, no dia 31. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Isso quer dizer o quê? Que no período de vacatio, eu posso sim alterar a lei, mas desde que eu dê um novo prazo para contar desse vacatio, né? Porque a lei ainda não entrou em vigor. Então, se antes da lei entrar em vigor ocorrer essa correção, ela vale. É só que eu dou um novo prazo, né? Isso quer dizer que, em regra, eu não preciso ter uma nova lei para alterar, porque ela ainda não entrou em vigor. E a pegadinha aí que você tem que tomar cuidado é essa. Quando está no período de vacatio, eu posso corrigir. Isso que eu dei, novo prazo. É nova lei? Não. Mas está em vigor, ou seja, uma lei já está valendo, eu só consigo alterar com outra lei. Só lei altera a lei. Então, se você estudar aí a lei seca, né, como a gente gosta de chamar, você vai ver vários artigos lá, riscado, é alterado pela lei tal, ou seja, qualquer parte da lei, gente, eu só consigo alterar com outra lei. O Código Penal é cheio de alterações. Pega lá, por exemplo, aí o nosso artigo 75, eu gosto muito do Código Penal, né? Artigo 75, lá onde fala do tempo de prisão, mudou por 40 anos. Não foi alterado pelo pacote de crime? Está lá, alterado pela lei tal, incluído pela lei tal. Então, só a nova lei pode alterar uma lei já existente. Então, toda alteração, melhor dizendo, em lei já em vigor, eu considero uma nova lei, sempre. Não quer dizer que, por exemplo, o Código Penal mudou para a nova Lei 14.133, não é isso. Só que a Lei 14.133 alterou o Código Penal. Então, aquela parte ali eu considero como se fosse uma lei nova. Muito cuidado com isso aí também, beleza? Não se destinando, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra modifique ou revogue. Então, o que isso quer dizer? Não falei de vigência temporária, vigência excepcional, que a lei já nasce com a data de vai morrer, ou a lei já nasce sabendo que enquanto estiver valendo aquela situação, ela está valendo. Acabou a situação, ela perdeu. O que esse artigo 2º está querendo dizer?
que a lei que não tem nenhuma relação com o artigo 3º do Código Penal, que eu usei como exemplo aqui, ela vai ter eficácia enquanto não vier uma outra lei que revogue, modifique, sei lá. Então, ela vai ter eficácia plena enquanto tiver outra coisa que faça, não quero essa lei mais não. Vamos pegar um exemplo? Claro que vamos. Lei de abuso de autoridade, Lei 4898, de 65, né, se eu não me engano, foi revogado para a Lei 13869, nova Lei de abuso de autoridade. Enquanto estava valendo aí, a Lei de abuso de autoridade foi válida. Aí, em 2019, teve uma alteração, criaram uma nova Lei de abuso de autoridade. Então, ela tinha vigor a Lei de abuso de autoridade até lá, quando foi criada uma nova e revogou, por total, a lei anterior de abuso de autoridade. Beleza? E o parágrafo 1º vai falar o seguinte, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule matéria que tratava a lei anterior. Então, isso quer dizer que me dá 3 possibilidades uma lei posterior revogar a anterior. Lembra que só a lei revoga a lei, né? E para revogar ou para mudar uma alteração que a gente chama de uma lei já vigente, eu tenho que necessariamente editar uma nova lei. Então, eu posso revogar expressamente, foi o caso que eu dei exemplo aqui agora, da lei de abuso de autoridade, eu posso revogar tacitamente. O que é tacitamente? Eu pegar um determinado artigo incompatível, né? Então, está muito relacionado essa tacidade com a incompatibilidade. Então, o que é tacitamente? Eu não coloco, revoga essa lei e tal. Vamos pegar a lei de abuso de autoridade, que eu acabei de dar exemplo. E tinha a outra que era 4898, que era só para as polícias militares, não, para as polícias que eram alcançadas pela lei de abuso de autoridade. A nova colocou todo o funcionalismo público. Ela poderia escrever assim, revoga-se a lei anterior, como escreveu, ou ela poderia não falar nada. Mas é uma nova lei de abuso de autoridade, né? Então, se é uma nova lei de abuso de autoridade, ela revogou de maneira tácita, sem falar nada, mas a outra perde a validade. Assim, como ela poderia somente colocar alguns dispositivos que eram incompatíveis com a anterior. E a lei nova, como regra, ela tem mais força do que a lei anterior. Sempre eu aplico a lei mais nova, se essa for incompatível com a anterior. Então, se tem determinada lei, vamos pegar aqui um exemplo que eu acabei de falar no início, que eu acabei de falar, não, que eu falei no início sobre o assédio sexual, sobre importunação sexual. Tinha antes a contravenção penal que tratava sobre isso, lá no artigo 65, né, da Lei de Contravenção Penal, Lei 3.688. Suponhamos que essa era uma lei penal que foi criada uma outra lei penal, mais nova, sobre a importunação sexual, e é incompatível, porque uma falava que era um crime de menor potencial ofensivo, a outra não. A outra já falava que seria pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, ou seja, não poderia ser uma lei, um crime de menor potencial ofensivo, que ela não teria como regra o artigo 61 da Lei 9.099, lembra? Que fala, considera-se infração penal de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes cuja pena seja igual ou cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, combinado ou não com multa. Então, seria incompatível. É uma maneira também de eu revogar a lei anterior, ou seja, ela passa a não existir, ela passa a não ser aplicável porque ela é incompatível com a outra, mesmo não sendo revogado de maneira expressa. Expressa está escrito, revoga-se a lei e tal, beleza? Parágrafo 2º, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par, ou seja, igual da já existente, não revoga nem modifica lei anterior. O que está querendo dizer, gente? Está falando que eu tenho uma lei nova que ela está igual à lei anterior, né? Ou seja, tudo que ela traz lá é igual à lei anterior, só é mais nova. Ela não revogou nem modificou, não, porque ela é igual. Isso é até óbvio. Mas qual que eu vou aplicar de regra? A mais nova. Mas ela é igual, não é? Mas a mais nova, quando eu pego a hierarquia da lei, ela está à frente de uma lei mais anterior. Beleza? Outra coisa interessante que eu quero falar aqui com vocês é em relação ao instituto jurídico que chama repristinação. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. O que você está querendo dizer? Não falo de revogação agora. Eu tenho uma lei A que foi revogada pela lei B, expressamente. Revogue-se a lei 4898, revogada pela nova lei de abuso de autoridade. Eu sei, eu descartei isso aqui.
Só que veio uma lei posterior e revogou a lei revogadora. Revoga-se a lei 13.869, revogou a lei de abuso-autoridade. Isso quer dizer que, pô, se essa lei aqui que está no meio desse triângulo revogou a de lá, quer dizer que a outra volta a valer? Não, não tem nada a ver. Esse efeito cascata, assim, ele não existe em relação a trazer de novo a vigência uma lei já revogada. Esse efeito chama repristinação. O que é isso? Uma lei, uma vez revogada, ela perde todos os efeitos e não volta a produzir nenhum efeito jurídico. Ou seja, uma vez revogada, já era. Ela não volta não pode voltar na vigência de qualquer, não pode voltar a ter vigência no ordenamento jurídico. Isso é repristinação. Uma vez revogada, já era. Mesmo que a lei revogadora seja revogada por uma nova lei, ela não volta a produzir esses efeitos, porque a lei posterior a ela já falou que ela não existe mais. Ah, veio uma outra lei, falou que é problema, não volta. Isso é repristinação. Você tem que tomar cuidado só. Isso não tem nada a ver com a lei especial e a lei temporária. Frisando novamente, a lei especial foi criada para um momento especial, então, enquanto estiver naquele momento especial, ela está em validade. Lei temporária, ela tem um período temporário de validade. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso também, beleza? Deixa eu só ver aqui uma pergunta aqui. Para um ato já feito e consumado, acho que sempre será aplicada a lei que beneficia o réu. Ô, Elizabeth, essa questão de benefício ao réu aí, sim, você está certa, né? Dois princípios básicos sobre isso: indúbio pro réu, em dúvida aplica réu, e o princípio da lei penal mais benéfica. Aí você está falando unicamente na lei penal mais benéfica, tá? Olha só, em relação à lei penal, né? A lei penal, nós temos uma disposição totalmente contrária. Você está falando do artigo 2º, parágrafo único lá do Código Penal. É uma situação um pouco, totalmente não, um pouquinho diferente. Por quê? Suponhamos que hoje eu matei alguém, não é isso? Amanhã veio uma lei falando assim, não, matar não é crime mais não. É isso? Automaticamente, então, essa lei que veio falar que não é crime mais, revogou onde estava lá do artigo 121, né? Então, a lei penal, no caso mais benéfica, falou que matar alguém não é crime. Concorda? Beleza. Mais para frente, veio uma lei falando assim de novo, ah, não, matar alguém é crime sim. E revogou a que ela tinha revogado. Isso quer dizer que eu volto lá atrás? Não, justamente por esse efeito que eu falei, a repristinação. Repristinação é quando eu falo que uma lei não pode mais voltar a produzir seus efeitos no ordenamento jurídico se ela foi completamente revogada. Então, se um momento a sociedade entendeu que matar não era mais crime, eu tenho que ser solto, e se depois ela entender que volta a ser crime, problema. A partir dali que ela está válida, não é isso? Que a partir daí que tem uma nova vigência da lei. Lembra que nós falamos agora há pouco? Que a publicação da ciência, e a partir daí, todo mundo que fez algo contrário à lei que vai responder, ou vai, seria penalmente, administrativamente ou civilmente. Então, são coisas distintas, tá? Então, em relação à aplicabilidade, em relação à lei penal, eu tenho, apesar que está bem ligado, mas eu tenho essa particularidade, né? Lei benéfica sempre será aplicada em benefício do réu, beleza? Mas independente se lá na frente voltar a ser crime, não tem que voltar lá, volta que você vai ser preso de novo, que voltou a ser crime. Não, que lá para ele já passou, beleza? Por nada. Bora no artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei. O que é excusar? O que é uma coisa excusável? Excusável é perdoável. Excusável é perdoável. Inexcusável é imperdoável. Então, quando eu falo ninguém se excusa, é falar que ninguém pode fugir de cumprir a lei, né? Fugir. Então, ninguém será perdoado por não cumprir a lei. Mas por que não será? Porque não pode alegar desconhecimento. Então, a mesma coisa de eu falar assim, o desconhecimento da lei é inexcusável. É só você pegar o artigo 21 do Código Penal, onde fala isso,
está baseado na lei, fala o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, é imperdoável. Então, ninguém pode falar, não conheci a lei, não vou cumprir, não. É isso que está falando aqui no artigo 3º, tá joia? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Eu podia aqui trazer uma série de informações explicando o que é analogia, o que é costume, o que é princípio gerais do direito, mas eu não vou fazer isso aqui não. Por quê? Eu teria que fazer alguns links dentro do direito penal, que eu acho que não é bom, analogia bom na parte, analogia má na parte. Eu teria aqui que te explicar que a analogia é uma coisa, né? Aplicar coisa análogo, que é por mais que tá muito ligado, é diferente em determinados pontos. Então, você tem que entender o seguinte, que quando o CRS cobrar um negócio desse, ele vai te colocar esse detalhe. Na omissão da lei, o juiz poderá aplicar analogia, poderá aplicar o costume, eu poderá aplicar os princípios gerais de direito. Aí eu quero chamar a atenção numa coisa muito interessante. Você percebeu que eu falei que poderá aplicar? Não falei que ele decidirá? Então você deve estar pensando, pô, o poderá é diferente de decidirá, ou diferente, melhor dizendo, do deverá. É óbvio que é. Mas olha o que eu falei. Quando a lei for omissa, poderá o juiz aplicar analogia? Certo ou errado? Coloca aí para mim no chat. Pode colocar sem medo, gente. Excelente. Por que que é certo? Porque eu tenho aqui 3 opções: analogia, costume e princípios. Então, nesse caso, é um caso que eu tenho que tomar cuidado. Eu não vou falar que o juiz deverá, nesse caso. Eu estou falando aqui em opções para o juiz. Então, nesse caso, ele poderá aplicar um ou outro. Ele vai decidir de acordo com isso. Agora, ele poderá aplicar um ou outro. É diferente de eu falar assim: quando a lei for omissa, o juiz poderá aplicar analogia, costume, os princípios, ou não. Aí está certo ou está errado? O juiz poderá ou não aplicar. Está certo ou está errado? Aí a questão está errada. Porque ele tem que decidir entre uma das 3 ou as 3, né? Que é a interpretação axiológica que a gente chama no direito. Eu estou querendo te mostrar o seguinte, que quando ele colocou as opções do poderá, está certo. Mas quando eu falei poderá ou não, ou seja, dando uma opção negativa para o juiz, já está errado. Porque mesmo a lei sendo omissa, traduzindo esse artigo 4º, está falando que o juiz, sim, meu filho, você deve decidir. Pega o caso concreto e decide. Aplica essas 3 coisinhas que o costume, princípio geral de direito, né? Princípio geral de direito é muito amplo, assim como costume. Então, ele tem que decidir. Então, isso você tem que tomar cuidado, beleza? Que é uma questãozinha que pode ficar maldosa aí, tá? Justamente, tem que aplicar um. Ótimo, Maria. Beleza? Fique esperto nessas coisinhas aí, que é muito importante. Estou até feliz que vocês estão bem ligados nisso, né? Então, vamos lá. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências comuns. Eu acho que isso aqui é muito tranquilo da gente perceber numa prova, então não vou perder tempo com isso, não. O artigo 6º, gente, da LINDB, ele vai falar do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da coisa julgada. Por óbvio, você está estudando já lá o artigo 5º da Constituição, já estudou, você sabe que isso um direitos, faz parte, né, do rol de direitos e garantias fundamentais. Aí eu vou te dar até uma dica aqui sobre direito constitucional. Quando você for estudar o artigo 5º, leia lá no caput dele, no caput não, leia, na verdade, no título, no capítulo, que fala dos direitos e dos deveres. Para você não ficar pensando que o artigo 5º é só direito. Minha querida e meu querido, né, para ficar só para as mulheres, quando eu falo artigo 5º de direito, eu também falo de deveres. Quando você começa a pensar dessa maneira, você deixa de decorar os 78 incisos que lá está e começa a pensar assim, poxa, se eu tenho direito, eu tenho dever. O famoso meu direito vai até onde começa do outro. Então, se eu tenho o direito de ser preso e ser informado quem me prendeu, eu tenho o dever de respeitar a propriedade alheia, eu tenho o dever disso.
Então, comece a entender isso, que é uma questão de prova sobre direitos e garantias fundamentais, você vai começar a ver alcance. Então, mesmo que você não decore, é quase que impossível você ficar decorando 78 incisos que lá estão, e eu até acho que é um estudo errado se você estiver fazendo isso, você começa a ver alcance sobre prisão em flagrante, você começa a ver alcance sobre mandado judicial, você começa a ver alcance sobre habeas corpus, habeas datas, né? Que é direitos e deveres, beleza? Então, esse efeito imediato geral da lei, lembra que eu falei lá no início de efeito imediato da lei, falei de efeito geral, ela tem que respeitar o jurídico perfeito, direito adquirido que é julgado, porque é a Constituição que fala isso, né? Então, o que é ato jurídico perfeito? Aquele que já passou por todo o rito legislativo que teve que fazer, é um ato jurídico perfeito, que ela cumpriu toda a função que ela deveria cumprir dentro da lei. Então, o ato jurídico foi perfeito, não tem nenhum erro, não tem nenhum vício. Então, eu tenho que ser respeitado. O que é um direito adquirido? É também algo que eu já coloquei, seja meu patrimônio físico, seja meu patrimônio mesmo, né, propriamente dito, de bem relacionado a bens, enfim. São direitos que eu já adquiri, então já fazem parte do meu eu, né? Então não tem como eu perdê-lo mais. Então, se uma nova lei falar o seguinte, quem tem 80 anos não pode aposentar mais, só quem tem 90. Mas eu já cumpri o requisito legal de ter 80 anos e poder aposentar, é um direito adquirido. Eu não perco mais esse direito porque eu cumpri a regra da lei que estava em vigor, tá? Quer um exemplo? Vocês que vão entrar na polícia, vocês terão agora 35 anos de cumprimento, sabem disso, né? Tem que cumprir 35 anos de serviço. Quando eu entrei, o tempo de serviço era 30 anos. Então, quando entrei, cumpri uma regra do jogo. Então, se eu completei, eu não completei ainda, né? Mas se eu tiver completado os 30 anos, eu passei a ter direito adquirido. Mas a lei mudou, você está aqui ainda, você não foi embora. Problema, é direito adquirido, beleza? As mulheres aposentar com 25 anos, né, de serviço. Você tem 25 anos? É direito adquirido. A lei mudou para 30. Problema, é direito adquirido, beleza? E a coisa julgado, o que é coisa julgada? Aquela que não cabe mais recurso, né? O famoso trânsito em julgado, não cabe mais nenhum recurso. Beleza? Amém.